Olá pessoal, Milton Câmara, Microsoft MVP. É, Hoje eu vou estar falando para vocês aqui, mostrando na verdade um pouco como trabalhar com aplicações baseadas em Docker dentro do pipelines do Azure DevOps, ou seja, a gente que está acostumado a fazer integração contínua, montar toda a definição de build de uma aplicação, né? No caso de .NET, colocando as tasks lá de NuGet Restore, Build Solution, depois você publica os artefatos, enfim. Quando a gente trabalha com aplicações baseadas em Docker, todo esse processo de build ele é feito dentro da receita. O Docker que é responsável por fazer o build da aplicação e depois servir a aplicação, correto? Então você cria uma receita, né? Uma espécie de receita, que no caso é o Dockerfile, falando passo a passo de como que se faz o build daquela aplicação e em seguida colocar a aplicação para poder ser executada. Então, basicamente, o primeiro processo que a gente vai fazer aqui no processo de build, a gente vai montar uma definição de build para aplicações baseadas em Docker, certo? Para quem está acostumado com o modelo de aplicação tradicional, né, o pipeline tradicional, vocês já devem estar muito familiarizados com este modelo aqui, né, de definição de build. Porém, em uma aplicação baseada em Docker, essa definição de build muda completamente. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Percebam essa aplicação aqui, baseada em Docker. Olha só como que muda toda a definição. Aqui nesse caso eu tenho somente duas tasks. Uma task para poder fazer o build da imagem, certo? Outra task para poder publicar a minha imagem dentro de algum container registry, ok? Porém, a gente tem uma outra novidade. Aqui a gente está utilizando a versão 0 da task de Docker, certo? A gente vai utilizar aqui neste caso, hoje, a task na versão 2, ou seja, eu vou utilizar somente uma task para poder fazer o build e fazer a publicação dessa imagem. Neste caso aqui, ó, percebam que eu tenho aqui em Action, eu tenho actions para fazer build, fazer o tag da minha imagem, para publicar a imagem, né, no caso push, rodar uma imagem e rodar algum comando customizado, correto? Então, basicamente, esses são os dois comandos básicos quando você quer publicar uma imagem, fazer o build, na verdade, e em seguida publicar essa imagem, ok? O que eu vou fazer aqui para vocês entenderem? Eu vou pegar aqui uma aplicação já com a definição de build pronta e basicamente o que eu fiz aqui? Eu cliquei aqui no ícone de mais e procurei pela task chamada Docker, ou seja, é a task focada em trabalhar com aplicações baseadas em Docker. Então, neste caso, eu vou arrastar essa task aqui para o lado esquerdo, né? Ou clicar em Add, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar essa task para poder fazer o build e publicar a minha imagem. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o nome da minha task, tá? Vou colocar Docker Build and Push, ok? Em seguida, eu vou selecionar qual registry que eu vou estar trabalhando. Neste caso, eu estou trabalhando com uma aplicação que vai com registry no Docker Hub. Ou seja, eu vou criar minha conexão aqui com o Docker Hub. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou clicar aqui em New Service Connection, Docker Host, e vou colocar as minhas configurações aqui. Só um momento, me desculpem, é Docker Registry. Eu vou selecionar Docker Hub e vou colocar aqui o nome da conexão, o meu ID de usuário da minha conta com Docker Hub, em seguida a minha senha e o e-mail. Vai ficar mais ou menos assim, como vocês podem ver, ok?
eu tenho aqui o meu usuário, a senha e o meu e-mail. E aí a gente pode clicar aqui em Verify this connection. Percebam que deu tudo certo, eu vou dar um OK. Automaticamente essa minha conta já vai aparecer aqui, ok? E aí, o que a gente vai fazer em seguida? Eu vou selecionar o container, o repositório onde eu vou publicar essa minha imagem. Neste caso, o repositório é o Milton Câmara /ASP.NET Core 2.1 underline Kubernetes, que esse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês é um exemplo de Kubernetes que eu tenho, tá? Mas também a gente utiliza Docker aqui, né? Claro. E como que fica isso dentro do Docker Hub? Percebam que aqui em meus repositórios, eu tenho aqui já este meu repositório. Se ele não existisse, ele ia ser criado automaticamente, ok? Então, o que eu preciso fazer em seguida? Eu preciso apontar onde que está o meu Dockerfile, ou seja, eu posso utilizar essa nomenclatura aqui para ele procurar qualquer arquivo com Dockerfile, ou eu também posso selecionar o meu arquivo direto. Eu vou vir aqui, ele vai abrir o meu repositório do código-fonte. Eu vou selecionar o meu Dockerfile, ok? E aí ele já vai deixar apontado aqui. O Build Context é a pasta onde você está trabalhando para ele procurar este Dockerfile. Neste campo de tags, ele mudou também, né? Na versão anterior, a gente tinha que selecionar inline a tag que a gente ia aplicar na nossa build. Neste caso, eu posso colocar aqui em cada linha as tags que eu quero aplicar neste meu build. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o build.buildID para poder guiar a minha imagem a cada vez que ele fizer o build, tá? Com o ID da minha build. E também eu quero colocar o latest em cada build que ele fizer, ou seja, sempre o último build coloca a tag latest também, ok? Então, basicamente, a definição de build é essa, não muda mais nada, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mandar dar um save queue e vou aguardar o meu processo de build ser executado. Enquanto isso acontece, eu vou mostrar para vocês aqui a parte de release, ou seja, onde eu vou disponibilizar essa imagem. Neste exemplo aqui para vocês, para poder ficar mais simples e mais fácil, eu estou utilizando um serviço do Azure chamado Web App for Containers, ou seja, é um serviço do Azure no formato PaaS, onde eu consigo apontar uma imagem e ele consegue servir essa aplicação via web para a gente, né? No caso, se for uma aplicação web. Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente? Eu já tenho a minha definição de release aqui pronta e eu vou editar, tá? Aqui vai existir uma pequena diferença no artefato. Para quem está acostumado com o modelo de build tradicional, normalmente eu seleciono aqui em Edge e seleciono a build onde eu quero buscar os artefatos gerados pela build que foi executada. Neste caso, como eu estou trabalhando com a imagem Docker, eu vou selecionar aqui o meu Docker Hub. Então o processo aqui vai ser o mesmo, ou seja, eu vou selecionar minha conexão, vou selecionar o meu namespace, que no meu caso aqui é o usuário, e em seguida vou selecionar o repositório, ou seja, toda vez que entrar uma imagem nova dentro do meu repositório, dentro do meu container registry, eu vou disparar uma build, claro, se eu tiver com a trigger ativada, né? Se eu tiver com essa trigger aqui ativada, mas ele vai pegar esta configuração para poder aplicar no meu Web App for Containers, ok? Então eu já tenho aqui a meu artefato selecionado. E aí, basicamente, o que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar uma task chamada Azure Web App for Container, ok? Eu vou utilizar essa task para poder fazer o deploy da minha imagem dentro do meu Web App for Container, tá? Então, eu já selecionei aqui a minha task e agora, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou configurar a minha task para poder fazer o deploy da minha aplicação, certo? Então, eu vou selecionar a minha assinatura, vou selecionar o meu serviço, o meu recurso que eu criei lá dentro do Azure, no meu caso aqui, Azure Bootcamp Contagem. E aí, em seguida, eu vou colocar o nome da minha imagem que eu quero apontar dentro do meu serviço, tá?
Então, eu coloquei aqui Milton Câmara barra ASP.NET Core 2.1 underline Kubernetes 2.latest, ou seja, ele vai mudar sempre para a última imagem lá dentro do Web App for Containers, ok? Se eu clicar aqui e der um release, ele vai verificar aqui qual a build, qual é a versão da minha imagem que eu quero publicar. Eu vou colocar aqui a latest, certo? E vou dar um create. Enquanto isso, vou mostrar para vocês aqui a build que foi executada. Perceba que a nossa última build foi executada com sucesso, tá? Olha aqui a task que a gente configurou, Docker Build and Push, certo? Então, se a gente vier aqui no nosso repositório, percebam que a nossa última tag já foi publicada aqui dentro do Docker Hub, certo? Tá aqui, latest, e a tag 244. Vocês podem ver aqui, ó, há 1 minuto atrás. 244 é o ID da build e latest eu peço sempre para poder aplicar essa tag toda vez que fizer uma build. Ou aqui o ID da build 244, ok? Se a gente vier aqui no na nossa release, percebam que a nossa aplicação já foi publicada com sucesso, né? Ele já fez a troca da imagem lá dentro do serviço e a nossa aplicação já está sendo executada com sucesso aqui dentro do nosso serviço do Azure. Bom, pessoal, por hoje é só. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou, ajude a gente aí dando um joinha para poder cada vez mais esse vídeo ser divulgado. Se você quiser compartilhar também, pode ficar à vontade. Se tiver alguma opinião, alguma sugestão, por favor, deixe aqui o seu comentário, que terei o maior prazer em respondê-lo, ok? Muito obrigado, até a próxima, um abraço.